Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia do Apoena Mano. Tudo bem, Apoena? Tudo bom, João? Olá, ouvintes, tudo bom? Da Natália Silva. Oi, Natália! Oi, João. Olá a todos, olá a todas. Hoje recebemos a Ana Carolina Pádua Machado para falar sobre sua dissertação recém-defendida pelo programa de pós-graduação em turismo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, João? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A Ana Carolina é professora substituta do curso de turismo da Escola de Comunicação e Arte da USP e também do curso de gestão de turismo do Instituto Federal de São Paulo. E a nossa conversa hoje é em torno da sua dissertação Para Além do Viaduto, uma análise de usos e discursos sobre o Parque Minhocão. Ana, o Minhocão é viaduto, já foi cenário de filme distópico e agora é parque. Para quem é de São Paulo, o Minhocão é um ponto de referência bastante conhecido. Você poderia explicar, para quem não é de São Paulo, onde o Minhocão está localizado e por que ele é o seu objeto de pesquisa? Claro, João, é um prazer. Eu acho que eu vou ter que começar um pouquinho contando sobre a história desse lugar, né? Que pode ser interessante e também ajuda os nossos ouvintes a entender um pouquinho mais sobre o que a gente está falando, né? Então, o Minhocão, gente, é um elevado, né? Uma via para circulação de carros e que se localiza na região central da cidade de São Paulo, né? Então, passando por bairros que são conhecidos, como Barra Funda, Santa Cecília, Campos Elíseos, República e também Higienópolis. Então, é uma via de quase 3,1 quilômetros de extensão, né, e que foi construída lá na década de 70 na cidade de São Paulo. Então, já tem a sua idade, né? Hoje em dia, ele é utilizado tanto como via, certo? Então, ainda circulam carros por lá para conectar as regiões leste e oeste da cidade, mas também funciona como parque em alguns horários. E isso fez, então, com que eu tivesse um interesse nesse espaço, na medida em que muitas pessoas utilizam, né? E os usos são diversos, e os discursos também, vinculando tanto a ideia desse espaço tão particular como parque mesmo, né? E também como uma cicatriz urbana, como um problema. Então, eu queria analisar a partir dos seus usos e também as suas relações com as ideias de lazer e turismo urbanos. O Minhocão, ele foi construído, como eu disse para vocês, lá em 1971, então faz algum tempo, durante a gestão do Paulo Maluf na cidade de São Paulo e também dentro do contexto da ditadura militar no Brasil. Desde a sua construção, ele já foi considerado bem polêmico, né? Porque, de fato, a gente precisa pensar que se tratava de uma região bem consolidada na cidade, em termos residenciais, principalmente, né? Então, foi um espaço que foi, de fato, inserido em uma área consolidada e de forma muito próxima aos prédios, né, residenciais, trazendo alguns problemas, né, relacionados principalmente à poluição sonora e do ar. Então, isso fez com que as pessoas começassem a reclamar, demonstrassem o seu descontentamento, né, em relação a esse espaço e tudo que ele vinha trazendo para o entorno e para a cidade como um todo. Então, em menos de 5 anos depois da construção, depois da inauguração do Minhocão, em 1976, ele já passa a ser fechado em alguns horários para a circulação dos carros, né, para que os moradores do entorno tivessem algum momento, pelo menos, de silêncio e paz. E aí, com o tempo, então, a trajetória do Minhocão, ela se mostra interessante, principalmente porque algumas medidas públicas de fechamento desse espaço para a circulação de carro fizeram com que as pessoas também começassem a subir. Então, em 1989, por exemplo, durante a gestão da então prefeita Luísa Erundina em São Paulo, o Minhocão já passa a ser fechado durante a noite, desde as 9h30 da noite às 6h30 da manhã. No ano seguinte, em 1990, ele também passa a ser fechado durante os finais de semana para carros, em alguns horários, né? E durante, então, o tempo em que ele estava fechado para carros, as pessoas começam a subir, principalmente do entorno, da vizinhança, e começam a utilizar esse lugar para fins de lazer, para fins de esporte, para fins de atividades físicas, né? E aí isso começa, então, a fazer sentido, e essa função relacionada à ideia do parque começa a ganhar força.
Até que, né, nos últimos anos, principalmente a partir do plano diretor da cidade de São Paulo, em 2014, a partir de 2018, que foi aprovada a lei que reconhece e cria o Parque Minhocão, a ideia de parque cada vez mais ganha força e caracteriza alguns embates em relação ao futuro desse espaço. A última notícia que a gente tem em relação ao futuro do Minhocão é que, de fato, ele vai ser desativado para carros, tem um período para isso, e vai ser transformado em parque. Então, a Prefeitura de São Paulo já começou com algumas obras em relação à primeira etapa do Parque Minhocão. Isso foi realmente barrado por conta da pandemia. Hoje as obras estão paralisadas, até mesmo o parque está fechado. Mas hoje é a situação em que a gente encontra, né? A gente visualiza o futuro desse espaço. Mas é muito interessante, acho que a gente vai conseguir conversar um pouquinho mais sobre isso, né? E tudo que o Minhocão representa, tanto para a área do turismo, quanto para a área do lazer, enfim. Então, Ana, o Minhocão ele aparece como um espaço privilegiado para o seu estudo, né? E principalmente para uma questão recorrente no turismo, que é a definição entre o que é lazer e o que é turismo propriamente. O seu estudo traz um trabalho muito bom com a definição dessas categorias a partir de uma análise crítica de padrões nas falas dos visitantes do Minhocão. Conta pra gente sobre os resultados dessa análise, como foi a experiência de campo e o que você tirou dessas falas. O que acontece lá, né, chamou muita atenção. Eu queria explicar um pouquinho mais sobre como é que eu comecei, né? Então, eu conheci o espaço principalmente a partir dos seus usos relacionados à função de parque e percebi que eles são diversos e que também mudam de acordo com os dias da semana e também em finais de semana. E principalmente aos finais de semana, tanta coisa interessante acontece lá. E eu consegui, então, perceber que talvez os estudos relacionados ao lazer e ao turismo, principalmente os estudos mais atuais e críticos, e que também se relacionam com o que a gente conhece sobre o paradigma das novas mobilidades, poderia ser um interessante campo teórico que poderia dar conta, talvez, de explicar tudo aquilo, né? Ou pelo menos tentar, ou pelo menos trazer algumas reflexões interessantes. Então, durante a minha trajetória empírica, né, trajetória de campo, eu fiz muitas entrevistas. Eu fiz entrevistas com os usuários do Parque Minhocão, eu fiz entrevistas também com pessoas envolvidas em relação ao futuro desse espaço, né? Então, essas entrevistas demonstraram, né, foram 143 entrevistas, que a maioria dessas pessoas que usam o Parque Minhocão são da cidade de São Paulo, a maioria moradores do entorno e algumas dessas pessoas também moradoras de outras áreas da cidade, de outras regiões da cidade de São Paulo. E quando, então, conversando com essas pessoas, algumas delas, é claro, caracterizaram suas atividades, os seus usos e declararam, né, os seus usos e representações do espaço relacionadas à ideia do lazer. Entretanto, algumas pessoas chegaram a me falar, né? Olha, esse espaço não é um espaço que faz parte da minha rotina, do meu cotidiano. Eu me sinto um turista aqui. Pode ser, certo? Porque aqui não é algo familiar, né? Não faz parte do meu ambiente familiar. Faz parte de algo extraordinário. Então, essas falas começaram a chamar atenção, principalmente para entender o que seria, então, como é que a gente pode caracterizar essas práticas? Necessariamente dentro da categoria do lazer, ou necessariamente dentro da categoria do turismo, ou a gente pode entender, talvez, ou discutir, é claro, o que pode estar entre o lazer e o turismo, né? Que a gente chama das brechas. Será que a gente precisa necessariamente entender essas categorias de formas separadas? E por que não discuti-las? O que pode estar entre essas categorias? Dentro das sensações que os ambientes urbanos nos propiciam, né? Então, basicamente, do que a gente chama das sensações em ambientes extraordinários, que a cidade, né, os ambientes urbanos nos propiciam, nos oferecem situações tanto ordinárias quanto extraordinárias. Então, o campo teórico que eu utilizei para tentar discutir o que eu observei no Minhocão foi interessante, né? E foi bacana confrontar os resultados empíricos com esse referencial teórico da pesquisa, que se relaciona basicamente com a ideia das mobilidades, das vidas sociais móveis e também desse olhar do turista, né? Que basicamente, como o John Murray fala, se trata de uma forma de consumo do espaço urbano, certo? Então foi bem interessante entender, e os resultados demonstraram isso, como as pessoas interpretam esse espaço, né? E também eu acho bacana
adicionar, né, que alguns moradores, eles também, e usuários do parque, eles se reconhecem, né? Então, quem usa aquele espaço de forma frequente, e isso a gente pode entender um pouquinho dentro do campo do lazer, reconhece quem também utiliza com frequência e reconhece quem não faz parte daquela rotina. E aí, a partir disso, eu utilizei também como grande referência o professor Magnani, né, da Antropologia da Universidade de São Paulo, que fala sobre o pedaço, quando analisando as práticas de lazer nas cidades, né? O pedaço como sendo aquele ambiente familiar, típico da vizinhança, onde pessoas se reconhecem. E quando alguém não faz parte do pedaço, esse alguém também é reconhecido. Então, essas práticas mais cotidianas e locais, eu tentei também entender a partir dessa categoria de pedaço, né? E eu perguntava para alguns entrevistados, como vocês reconhecem quem não faz parte, né? Quem é de fora? E eles diziam, olha, é muito fácil, os comportamentos são diferentes, os olhares são diferentes. E pode ser turista, mas também pode não ser. Então, essa questão do olhar, das expressões de surpresa, da forma de consumo do espaço que é diferente daquele tipo de consumo habitual, foi interessante para começar a discutir um pouquinho mais sobre o que é lazer, o que é turismo, mas também o que poderia estar entre essas duas práticas, essas duas categorias. E tudo o que acontece no Minhocão foram estímulos muito interessantes para começar a discutir sobre isso. As entrevistas foram, de fato, muito interessantes e trouxeram frutos. Então, eu sempre tentava deixar os entrevistados totalmente livres, né, para se expressarem, e daí eu acho que eu consegui, então, trazer algumas informações e reflexões interessantes nesse sentido. E dentre essas reflexões, você sentiu que existe na fala desses moradores a ideia de que é possível ser turista na própria cidade? Né? O que esse lugar, o Minhocão, proporciona que pode nos contar sobre essa visão, né, de se estamos na nossa cidade, somos turistas, e qual o balanço que você faz disso? Natália, sim, de certa forma, sim. A intenção não é dizer que todos podem ser turistas nas cidades, mas que a gente pode começar a tentar entender essa possibilidade, né? Algumas falas nesse sentido surgiram. Então, de pessoas que não moram necessariamente na região central da cidade e que frequentam o Minhocão às vezes, de vez em quando, né? Então, eu lembro muito bem de um entrevistado que me disse assim, eu me sinto um turista aqui. É um turismo entre aspas, né? Porque não faz parte do meu convívio. Eu venho de uma região extrema da capital de São Paulo. E quando eu venho para cá, é algo diferente. Não está no meu dia a dia. E eu acho que pode ser um turismo, ele me dizia, né? E ele pensava, ao mesmo tempo em que ele me dizia isso, ele também refletia sobre essa possibilidade. E no final ele me disse, interessante, né? Pode ser. E ele comparou essa situação com alguém, por exemplo, que mora na cidade do Rio de Janeiro e não frequenta a praia todos os dias. A praia não é algo habitual, não é algo normal. E ele dizia assim, como alguém que mora na cidade do Rio de Janeiro e não tem a praia como algo habitual, quando vai à praia se sente um turista. Eu acho que sim, no caso do Minhocão e desse exemplo, eu posso ser um turista na minha cidade. É claro que esse foi um exemplo que ficou mais nítido, né? Mas as pessoas, durante as conversas, elas passavam a refletir, né, sobre isso. E eu acho que, a partir dessas reflexões e também do caso, do exemplo do Minhocão, a gente também pode começar a pensar sobre outras realidades urbanas, né? Então, vamos pensar na Avenida Paulista, da cidade de São Paulo, né? De fato, faz parte, a Paulista aberta aos domingos pode fazer parte da realidade de muitas pessoas. Aos domingos, isso pode ser rotineiro, pode ser uma prática relacionada principalmente ao tempo livre e ao lazer. Mas quando a gente pensa em pessoas que não moram, né, na região próxima à Paulista e que frequentam esse lugar quase nunca, e isso é muito normal, principalmente de pessoas que até mesmo moram na cidade de São Paulo, eu acho que a possibilidade de se considerar que se trata de uma forma de fazer turismo, ela não pode ser descartada. E eu não estou dizendo da noção tradicional de turismo, e sim de uma forma de consumir a cidade e experienciá-la de forma diferente, né? Então, a partir dessa sensação mesmo do extraordinário, né? De se desfrutar da cidade de forma diferente,
e através de novos olhares, né, da sensação de surpresa, da sensação de descobrimento da cidade. Então, é claro que eu estudei o Minhocão como um caso específico, mas eu acho que outros espaços urbanos de várias cidades por aí também não devem ser descartados, né? Eu gosto muito da diferenciação que você faz entre a ideia de algo familiar e você usou uma palavra que eu achei muito boa, a ideia de estranhamento, né? Isso. Eu lembro, Natália, de assistir uma palestra com o professor Guilis Promonovosti lá no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, e ele, discorrendo um pouco, né, sobre a noção do turismo urbano, ele comentou sobre a figura do turista urbano, né, que pode se assemelhar um pouquinho mais à ideia do antropólogo urbano, no sentido de descobrir a cidade. Essa expressão que ele usou me marcou muito e eu tentei levar, né, comigo durante essa pesquisa e também até hoje. Então, essa sensação mesmo de descobrimento da cidade, de descobrimento do novo e do estranhamento. E também existem estudos, principalmente relacionados à antropologia urbana, né, que falam sobre as situações urbanas em que nos deparamos quase todos os dias, né, que podem ser compostas tanto de situações que podem ser originárias, ou seja, comuns, dos nossos ambientes comuns, como também situações extraordinárias, que têm a ver com, por exemplo, um novo mural na nossa cidade, que paramos para ver, para olhar, e aí surge a sensação de surpresa, do novo, da contemplação, ou uma situação nova. Então, eu acho bacana essa ideia de que situações ordinárias e extraordinárias convivem e podem fazer parte do nosso dia, né? E eu concordo com essa ideia. Eu acho que faz sentido. Você sabia que o Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil? Para acompanhar notícias sobre o cenário urbano brasileiro e receber divulgações de atividades acadêmicas, acesse a nossa página no Facebook, Urban Data Brasil, o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E se você está gostando desse episódio, não se esqueça de compartilhar. O Urbanidades está em todos os agregadores de podcast. Estamos também no Instagram e no Twitter. Confira o endereço para as nossas páginas na descrição do episódio. Agora voltando para a entrevista. Ana, eu queria te parabenizar pelo seu trabalho, tanto pelo que a gente leu antes daqui da entrevista, quanto pelo que você está dizendo. É impressionante o tipo de análise que você consegue formular a partir do Minhocão. E aí eu queria pegar o gancho que você já citou o John Murray e o paradigma das novas mobilidades, para a gente explorar algumas outras dimensões dessas mobilidades em torno do Minhocão, né? Para além da circulação de automóveis e a circulação de pessoas nos finais de semana, eu queria te perguntar sobre a circulação das imagens e discursos relacionados a essa conversão de um elevado em um parque na cidade. Então, você poderia dizer para a gente se existiu ou existe algum tipo de marketing ou promoção do governo de São Paulo relacionado a essa transformação? Perfeito, Apoena, muito obrigada. E sim, eu acho que também foi uma outra frente da pesquisa, né? Analisando principalmente a partir do campo das mobilidades, essa circulação tanto de imagens e também modelos urbanos que circulam em relação ao Minhocão, em relação ao futuro desse espaço e também em relação ao seu passado. Então, acho que a gente pode falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E no caso da cidade de São Paulo, é interessante saber que o governo, né, a Prefeitura de São Paulo, nos últimos anos, comprou a ideia do parque e também a divulgou. No ano de 2019, por exemplo, foi lançado o projeto, né, da primeira fase da transformação do Minhocão em parque e foi muito marcante essa divulgação. Saiu na imprensa, nas revistas, nos jornais e as imagens foram muito emblemáticas. E eu lembro até hoje da primeira reportagem, né, de lançamento desse projeto que foi na revista Veja. Essa reportagem era bem completa, lançava algumas fotos iniciais da ideia do que seria esse projeto, do que seria essa primeira fase, e também trazia uma reflexão sobre exemplos de sucesso, né, que poderia acontecer no Minhocão. Então, essa ideia de parques urbanos elevados foi muito vinculada à projeção do Parque Minhocão.
Então, alguns exemplos surgiram como modelos, né, como imagens de sucesso, e o que poderia então acontecer no caso do Minhocão. Como eu lembro muito dessa revista e também outras reportagens, outros materiais, né, de divulgação que falavam sobre o caso do Highline Park em Nova York, por exemplo, que se trata de uma estrutura, de uma linha de trem desativada na cidade de Nova York, que foi transformada em parque, né, e hoje é um dos principais pontos turísticos da cidade de Nova York, e outros exemplos de sucesso, como um parque que foi transformado a partir de um rio revitalizado na cidade de Seul. E então esses 3 exemplos eram os principais, dentre outros, mas sempre esses 3 exemplos eram vinculados. Inclusive na primeira fase do Pio Parque Minhocão, que foi a fase da consulta pública, que a Prefeitura de São Paulo realizou para iniciar, então, o projeto do Parque Minhocão. Então, é muito interessante entender como cases de sucesso, o que eu tentei entender como modelos urbanos na minha dissertação, circulam, né, e chegam aqui na realidade da cidade de São Paulo através de justificativas e formas de validação, vamos dizer assim, da ideia do Parque Minhocão e principalmente a partir do discurso do poder público. Então, é bem interessante como sim, existem imagens e modelos que circulam, né? É bem interessante essa questão da circulação dos modelos urbanos. Você saberia dizer, se em relação a esses outros exemplos que você citou, se no caso do Minhocão tem alguma diferença, alguma coisa que deu mais certo, que deu errado, ou alguma característica específica para o caso de São Paulo? Sim, tem as suas particularidades, né? E também, talvez seja um argumento daqueles que são contrários à ideia do parque. Porque é interessante entender que, claro, são modelos de sucesso, Highline Park, Promenade Planté, mas o Minhocão tem as suas particularidades, né? Uma das particularidades seria, na minha opinião, a grande proximidade da estrutura aos prédios residenciais do entorno. E também a questão da extensão. Se trata de um elevado que é grande, é comprido. Então, talvez não teria tanto sentido quando a gente pensa em comparações, né? Então, as estruturas são diferentes. No caso do Minhocão também, acho que é muito importante ressaltar, né, que existe a parte de baixo. A parte de baixo, que a gente chama, seria a parte do chão, né? Onde tem, na realidade do Minhocão, os pontos de ônibus, as ciclovias, terminais também de ônibus e também uma população em situação de rua. É extremamente problemática a parte de baixo do Minhocão, né? E que precisa ser levada em conta, não pode ser ignorada. Então, no caso do Minhocão, quando comparado ao Highline Park, por exemplo, em Nova York, existem essas particularidades. Maravilha, Ana, maravilha. Interessante, né, da gente pensar no Minhocão a partir dessa categoria de uso do espaço público, né? E essa diferenciação entre espaço de lazer ou espaço de turismo, e essa chave de pensar a possibilidade de turismo na própria cidade, não exatamente pelo deslocamento, seria a categoria mais forte do turismo, mas nessa ideia do que é ordinário e do que é extraordinário. Além desses usos, aparece no seu trabalho também outros tipos de ocupação daquele espaço, que são as pessoas que não estão lá para usufruir do seu tempo livre, mas que estão lá trabalhando, seja o caso dos vendedores ambulantes ou mesmo dos artistas fazendo espetáculos da janela. Você pode falar um pouco sobre esses outros usos e como que isso cria uma circulação ali econômica, uma circulação cultural em função desses usos que são o ponto principal do seu trabalho? Claro, João, exatamente. Então, quando a gente fala da realidade do Minhocão enquanto parque, então, para a gente começar a pensar um pouquinho mais em termos de imagens, né? Vamos pensar no Minhocão em um domingo, que tem muito movimento de pessoas, como um parque mesmo. Então, a partir desse movimento de pessoas, desses usos diversos, também se estabelece um comércio. Então, é muito comum, principalmente em finais de semana, se encontrar pessoas que vendem bebidas diversas, doces, sorvete e até mesmo roupa, tem atividade de brechó, churrasquinho. Então, existe sim um comércio que se estabelece a partir dos usos, né, enquanto parque. Mas é um comércio um tanto quanto informal.
E eu já cheguei também a conversar com alguns desses trabalhadores e percebi que a maioria, né, mora também no entorno. Então sempre conversava, sempre encontrava um moço que vendia água de coco, por exemplo, ele me dizia, né, não, olha, a minha casa é aqui. Ele apontava, num prédio bem em frente ao Minhocão. Também tem o pessoal que vendia geladinho, né? Eu sempre conversava também, eram vizinhos, moradores do entorno. Pela minha percepção, então, se trata de um pessoal que também mora perto. É claro que existem exceções, mas é interessante entender que se estabelece toda uma atividade em função dos usos. E, além disso, como você bem falou, João, existe as atividades de teatro, de música, de dança. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, em alguns domingos, né, acontece um espetáculo que é muito interessante, que é o Esparrama, o espetáculo de teatro Esparrama pela Janela. Então, é um grupo de teatro que se estabelece, eles ficam em uma janela de um prédio em frente ao Minhocão e eles apresentam a sua peça de teatro na janela e os espectadores sentam no asfalto. As fotos que eu tirei de lá, eu sempre vejo, né? É muito legal, é bem legal. Eu sempre revejo nesse período de isolamento da saudade, porque era muito bonito. Então, muitas crianças, muita família, aos domingos, no final da tarde, assistem, se divertem, se encantam em um espetáculo que é feito pela janela. Então, é muito interessante. No Minhocão tem brechó, tem churrasco, tem piquenique. É como se fosse uma praia também para algumas pessoas. Então, muitas pessoas tomam sol, sentem falta, né, da praia. Então, vão lá, tomam sol, correm, jogam bola, andam de bicicleta, paqueram. Enfim, é muita coisa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é curioso, né, para quem não conhece São Paulo, você disse uma coisa super importante, né, que alguns trabalhadores, ou muitos deles, na verdade, né, moram no entorno. E acho que essa característica do Minhocão que faz dele muito interessante, né, que de um lado você tem bairros super elitizados e do outro, bairros que são centrais no sentido de terem uma estrutura mais precarizada, né, um central que é um pouco mais abandonado e por isso abriga populações que, né, pagam menos pelo aluguel e conseguem viver com um valor menor, né? Então, assim, bairros elitizados e bairros que estão, apesar de estarem em um processo de gentrificação, são precarizados, né? Então, isso acho que é uma característica muito legal do seu trabalho, de trazer o Minhocão como esse divisor, mas que agrega, né? Sim, Natália, exatamente. E é interessante entender também como o próprio trajeto, né, os bairros por onde o Minhocão passa, também. Então, a gente fala de um bairro totalmente elitizado, Higienópolis, né? E aí que passa, então, o Minhocão indo até bairros como República, Santa Cecília. Então, é uma diversidade grande e a gente consegue também visualizar a especulação imobiliária ao longo desse trajeto. Então, convivendo com alguns prédios mais antigos, também cada vez mais o que a gente enxerga são empreendimentos imobiliários novos ao longo do trajeto do Minhocão, principalmente a partir de Santa Cecília até a República, até a ponta, né, que dá na Consolação. Então, são prédios totalmente novos e, de fato, se diferenciam dos demais, né, principalmente em relação à estrutura. Então, existe até uma adaptação em relação ao Minhocão, né? Esses prédios eles têm um recuo maior, eles não são tão próximos à estrutura. Geralmente existem andares de garagens, né, que são os primeiros andares, para o primeiro andar do prédio ser um pouquinho mais alto e garantir a privacidade dos moradores. Algumas fachadas são até mesmo viradas para a rua, não dão diretamente ao Minhocão. Então você percebe até mesmo uma estrutura que se diferencia dos demais prédios residenciais mais antigos, né? Essa diversidade também se manifesta ao longo do trajeto no Minhocão e quando você caminha de uma ponta a outra é muito nítido, você consegue perceber isso com bastante clareza. Bem, Ana, a gente está encaminhando agora a nossa entrevista para o final. Eu queria te agradecer muito. Falando até como carioca, aprendi muito sobre o Minhocão e sobre São Paulo, então espero que nossos ouvintes também aproveitem muito essa entrevista. Queria agradecer também ao João e à Natália por formarem essa bancada desse programa e deixar a palavra para você, para fazer suas considerações finais aí e últimas informações na entrevista. Muito obrigado, viu?
Legal, Apoena. Obrigada. Eu agradeço a vocês pela atenção e também pelo convite. Foi muito bom participar. Eu acho que já falei para o João, né? Eu sou fã do Urbanidades, do Urban Data, então para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então eu acho, né, que a pesquisa trouxe alguns ensinamentos e também aprendizados, principalmente de como espaços urbanos podem significar experiências e possibilidades de fruição, né? E como o lazer, o turismo e também as mobilidades, né, o nosso campo teórico, também podem ser interessantes categorias de análise. Eu, como turismóloga de formação, fui para o mestrado também em turismo, foi interessante estudar um espaço urbano e também tentar interpretá-lo a partir das nossas lentes, né? E nesse sentido, eu quero também aqui deixar o meu agradecimento, também aproveito para contar um pouquinho para vocês, sobre o nosso grupo de pesquisa, né? Mobilidades e Turismo, ele é vinculado ao CNPq, e também foi um importante grupo, né? É um importante grupo que nós não paramos, né? Depois do mestrado ainda tem bastante coisa por aí, e que trouxe muitas interessantes reflexões, né? Sobre as relações entre turismo, lazer, cidade, e também a partir da noção das mobilidades, né? Desse campo de análise. Então, acho que a mensagem que eu queria deixar aqui é que como os nossos ambientes cotidianos urbanos também podem, né, ser interpretados a partir da lente, da lógica do turismo, do lazer, como as nossas áreas estão interligadas, né? Então, acho que é isso. Eu te agradeço a vocês, foi ótimo e até mais. Esse episódio foi editado por Juliana Oliveira. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urban Data no Facebook.